Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre estações de tratamento de esgoto. Vamos lá. Então, vamos entender o que é uma estação de tratamento de esgoto, que tem como sigla ETE. Vamos compreender o processo e as etapas de tratamento do esgoto e vamos conhecer algumas doenças que são transmitidas através de águas contaminadas. Vamos lá? Vamos iniciar observando esta imagem. O que vocês conseguem observar? Em sua cidade, existem locais parecidos com esse aqui da imagem? Quais são as consequências do despejo de esgoto sem tratamento em rios e lagos? Então, se aí perto de você já viu alguma situação como essa, em algum lugar que você tenha ido passear, infelizmente é uma imagem muito triste. Por quê? Nós não podemos contaminar os nossos rios, os nossos lagos. Não podemos deixar que aqui, seja contaminado, seja despejado nesta água que poderia ser utilizada se ela estivesse adequada para o consumo, sendo suja, poluída, pois ela vai precisar aí de uma série de tratamentos para conseguir ficar uma água própria para um consumo. Então, o que nós estamos vendo essa imagem é uma imagem muito triste, porque é uma imagem de uma consequência de um esgoto aberto ali e está sendo despejado aqui nesse curso de rio, nesse curso de lago ali, um esgoto. Imagens que revelam muito, Então, olha duas imagens aqui muito impactantes. Então, após o uso nas casas, nas indústrias, na agricultura, a água se torna imprópria para o consumo. Porque nós utilizamos, por exemplo, que está mais perto de nós, dentro das nossas casas. Então, dentro das nossas casas, nós utilizamos água para lavar roupa. Ou seja, então depois que a gente utilizou aquela água para lavar roupa, ela não está própria para o consumo. Depende do consumo. Podemos aí colocar em pauta outras situações. Mas ela fica imprópria para o consumo porque ela, para tomar, por exemplo, porque ela já está suja. Na indústria, na agricultura, é a mesma situação. Sendo então descartadas, ou seja, depois que utilizamos essa água na indústria, na agricultura, nas nossas casas para fazer a faxina, para lavar a roupa, para tomarmos nosso banho, essa água é descartada. As águas descartadas, elas têm um nome, elas são chamadas de águas residuais, ou podemos chamar de esgotos. Então, após a utilização, aquela água que nós já utilizamos, elas podem ser chamadas de águas residuais ou esgotos. Em muitas cidades, as águas residuais elas são coletadas pela rede de esgotos, constituída por tubulações subterrâneas, tubulações que estão abaixo ali do solo, Muitas vezes a gente não consegue verificar, não consegue enxergar isso, a não ser que você tenha acompanhado aí o crescimento da sua rua, uma reforma e consiga ter visto isso, Então, essas águas elas vão ser encaminhadas para uma estação de tratamento de esgoto, ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Nessa estação são retirados os poluentes da água antes de devolvê-la ao ambiente. Então, uma estação de tratamento é um local próprio para que esta água, esse esgoto, água residual ou esgoto, possa ser então tratado. Se ele vai ser tratado, ele pode retornar após o tratamento para ir para as nossas casas. Esta imagem que temos no slide é uma estação de tratamento de esgoto do Pontal do Paraná,
Se você for morador aí do Pontal do Paraná, essa é a estação de tratamento aí de vocês. Vamos então à nossa primeira atividade. Vamos lá, peguem os seus cadernos, anotem, acompanhem aqui com a Prof. Ari. A contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas. Anualmente, principalmente crianças menores de 5 anos de idade, que acabam utilizando a água da chuva, entre outras, para fins potáveis. Na aula anterior, nós falamos sobre água potável. A gente chama a água potável quando a água está própria para o consumo, própria para ser ingerida, ok? Agora responda. A água da chuva e de um rio sem tratamento é potável? Será? É possível ingerir esta água sem danos à saúde? Vamos observar essas perguntas e justificar a nossa resposta. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, nós precisamos levar em consideração muitos pontos que estão sendo colocados e abordados aqui. Então, ele fala sobre estação de tratamento, ele fala sobre água potável, ele fala sobre um rio, sobre água da chuva. Quantos dados eu tenho aqui nesta pergunta? Então, vamos lá com carinho respondê-lo. Então, ele pergunta, né? Ele pede para que a gente justifique água da chuva e de um rio sem tratamento. Cuidado aqui com essa observação. Ela é potável? É possível ingerir esta água sem danos à saúde? Então, vamos lá. Não, ela não é potável. Por quê? Para ela ser considerada potável, ela precisa passar por um tratamento. Não é possível ingerir estas águas sem danos à saúde. A água da chuva pode ser aproveitada para atividades não potáveis, como limpar a casa, lavar o carro. As águas dos rios sem tratamento traz muita contaminação de esgotos e dejetos que são liberados nesses locais, que causam doenças, incluindo bactérias, vírus e outros parasitas. Meus alunos do nono ano, vamos lá. Então, nós precisamos entender que, se você tiver alguma dificuldade, tem que voltar na aula anterior que nós falamos da estação de tratamento de água. Então,
para que a água seja considerada potável, ela precisa passar por um tratamento, pela estação de tratamento de água até chegar nas nossas casas, ok? Quando falamos em rios, especificamente em rios, que está abordando aqui na pergunta, por mais que o rio pareça limpo, nós não conseguimos ter certeza se aquela água está limpa. O aconselhável num rio, quando a água está aparentemente limpa, é unicamente utilizá-lo para banho. A água potável, aquela que é boa para o consumo, para ser ingerida, é uma água que passou por tratamento. No rio, a gente pode encontrar bactérias, protozoários, que a gente não consegue enxergar, porque são micro-organismos. Então, eles podem sim estar lá, mas nós não conseguimos nos precaver porque a gente não consegue enxergá-los. Referente à água da chuva, também precisamos ter muito cuidado com a questão da água da chuva. O bacana em relação à água da chuva é armazenar esta água, claro que com muito cuidado, né? Armazenar esta água em galões, em recipientes que possam estar fechados e que tenham uma utilização também rápida. Então, a gente pode utilizar para lavar as calçadas, né? Quem tem aí nas suas casas uma calçada muito grande, ou também os carros. Então, a gente pode utilizar essas medidas, mas não quer dizer que a água da chuva é boa, é própria para o seu consumo, para ser ingerida. Então, para ser considerada potável, que a gente possa tomar a água só depois de passar por uma estação de tratamento, por toda uma filtragem certinha. Vamos falar sobre a estação de tratamento, vamos entender passo a passo de como funciona uma estação de tratamento de esgoto. Então vamos lá. Primeiro, na cidade. Então a gente traz aqui, amplia essa imagem para vocês, a água utilizada e para higiene pessoal, ou seja, ali para escovar os dentes, para lavar as mãos, para tomar o banho, alimentação e limpeza, né, limpeza da casa, vira esgoto. Então tudo que vai ali pelo ralo, literalmente, vira esgoto. Essa rede de esgoto, ao deixar as nossas casas, então o esgoto passa por coletores. Então ele vai passar pelos coletores até chegar na estação de tratamento. Aqui, nesta imagem, é um desenho, inclusive, né? Nós conseguimos enxergar as tubulações. Isso não quer dizer que elas estão assim, as tubulações estão todas, né, abaixo da terra, abaixo do solo. Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades. Olhem aqui, ó, aqui a gente consegue ver bem as grades. Para quê? Para que sejam retiradas as sujeiras grandes, né? As sujeiras maiores aí. A gente está falando de papel, de plástico, de garrafinha, entre outros aí que podem, infelizmente, podem ser encontrados. Então a gente consegue ver aqui essas grades, né? Para passar então em todo esse percurso, daqui para cá, tem duas grades para segurar ali esse material maior. A caixa de areia que a gente vê aqui, ó. Então, na caixa de areia, depois de passar pelas grades, o esgoto é então transportado para essa caixa. Essa caixa aqui, o que vai acontecer? Ela vai retirar toda a areia que tiver contida aqui nesta água. Depois, na quinta etapa, é a etapa do decantador primário. Então, após a caixa de areia, o esgoto é enviado ao decantador primário, onde ocorre a sedimentação de partículas mais pesadas. Então, nós conseguimos enxergar aqui, essas partículas elas vão se sedimentando e aí a gente consegue enxergar ao lado, então, esta água que vai se tornando cada vez mais limpa.
Nos tanques de aeração, o ar fornecido faz com que os micro-organismos ali presentes multipliquem-se e alimentem-se do quê? Do material orgânico. Então, existe ali, né, esses micro-organismos que vão se alimentar do material orgânico, aqui na sexta etapa. A sétima etapa, um decantador também, chamado decantador secundário. Então, o sólido restante, o que ainda resta, vai para o fundo. E a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Ou seja, né, já foi retirado aí 90% das impurezas. Nessa etapa aqui, então, o que for de impureza ainda, ela vai decantar. O que significa decantar? Então, a gente deixa esse material paradinho ali. O que for mais pesado, o que for mais sólido, vai ficar ao fundo. E o que for mais líquido, mais leve, vai ficar na superfície. Na oitava etapa, então a água é lançada nos rios ou reaproveitada. Para quê? Para limpar ruas, praças e regar jardins. Então é desta forma aqui que vai ocorrer todo esse tratamento, né? Então, depois de todo esse tratamento aqui, essa água retorna aos rios ou ela vai ser reaproveitada aí para poder fazer a limpeza de ruas, praças e regar os jardins também. Vamos falar sobre doenças que podem ser transmitidas, então, né? Infecciosas transmitidas pela água. Hepatite A, que é uma infecção viral, a cólera, que é uma infecção bacteriana, a leptospirose, que é uma contaminação, né, através de ratos de esgotos, esquistossomose, que a gente chama de barriga d'água ou doença do caramujo. Então, estas doenças que estão listadas aqui neste slide são doenças que acometem o humano através do quê? Da água contaminada, através do consumo, da ingestão ou do contato, no caso da leptospirose, porque no caso da leptospirose, a pessoa não precisa ter tomado essa água, mas se ela tiver ali com algum corte no pé, por exemplo, né, tá ali com algum machucado, alguma coisa, e passou por uma água, um local que está com uma água contaminada, acontece muito isso em casos de enchente, pessoal, tá? Então, essas doenças listadas aqui, doenças que são transmitidas, que acometem os seres humanos através de uma água que já está doente, uma água contaminada. Ciclo de vida da esquistossomose. Então, o que acontece? A gente vai começar por aqui. Essa imagem eu tenho um ser humano saudável, alegre, feliz ali da vida. E o que ele vai fazer? Ele vai nadar no rio que ele não conhece a fim de se refrescar, mas ele não está enxergando o que pode ter nesse rio. Então, o que acontece, né? Esse ser humano aqui, ao lado do saudável, tem o ser humano doente. Olha o barrigão dele, por isso que é chamado barriga d'água, né? Também. Então, esse ser humano está doente. Digamos que esse ser humano, ele viva numa região precária, ele acabe por fazer as suas necessidades próximo ao rio. Então, o que vai acontecer? Se esse ser humano doente, que já está doente, já está com essa doença, faz as suas necessidades, ou seja, elimina as fezes dele, ali, perto de um rio, essa cercária, no caso, né, ela pode, então, ir para o rio. E aí, essa cercária, ela vai virando um vermezinho adulto, né? Então, no humano, a cercária, ela vai perdendo a cauda, fortalece a sua capacidade e vai amadurecendo, até se transformar em um verme adulto. Se reproduz depositando ovos
que saem do organismo pelas fezes. Então são esses ovinhos que vão sair ali nas fezes ou na urina. E se a pessoa fizer, né, ali as suas necessidades perto do curso do rio, ela vai estar automaticamente contaminando. Então, no meio ambiente, ou seja, na água, os ovos se transformam em miracídios. Eles nadam até encontrar um caramujo. No caso do caramujo, o caramujo ele se torna um hospedeiro, mas é um hospedeiro intermediário, é isso que a gente chama. Um hospedeiro intermediário. Então, dentro do caramujo, esses ovinhos vão ficar ali. Esse miracídio, ele vai penetrar, então, no caramujo e nele vai se transformar numa cercária. Lembre-se que tudo começou a partir de um ovinho. Na verdade, tudo começa como um ciclo mesmo, tá? É o ciclo de vida. Então, eu já tinha uma pessoa doente. E aí, então, esse ovinho entra dentro desse caramujo e ali dentro desse caramujo ele vai se transformar, então, numa cercária. Essa cercária, ela vai sair do caramujo e ela vai penetrar na pele sã, ou seja, o humano não tinha nada, ó, humano saudável, do ser humano que está ali exposto, exatamente. Então, essa cercária aqui, ó, ela pode adentrar a pele do humano. Normalmente, ela pode adentrar ali pelas solas dos pés, né? As literaturas trazem muito essa questão dela adentrar a sola dos pés. Também, se tiver alguma machucadinha, alguma coisa ali, ela pode também acabar entrando por ali. Até ela entrar no corpo do indivíduo, até ela virar um verme adulto, porque ela entrou como cercária, até ela virar um verme adulto, tem um processo. E às vezes o indivíduo não percebe que ele tem essa doença, que ele está acometido com essa doença. E aí o que acontece? Vai passando o tempo, e se ele tiver os mesmos hábitos deste daqui, de defecar perto de um rio, é por isso que vira um ciclo, porque ele vai contaminando outro e assim por diante. Vamos então à nossa segunda atividade. Joãozinho foi brincar com seus amigos num riacho próximo de sua casa. Passando alguns dias, Joãozinho se queixou com sua mãe de fortes dores na barriga. Após ele sair do banheiro, ela percebeu sangramento intestinal e na urina do garoto. E o menino apresentou febre alta e manchas vermelhas pelo corpo. A mãe o levou ao médico e, após exames, foi constatado que ele estava em fase aguda de uma determinada doença. Qual seria essa doença? Como se deu o contágio? Vamos parar um pouquinho, ver com o professor, né? Dentro do que a professora falou aqui na aula, o que pode ser, né? Qual seria a resposta? Como que ele conseguiu, né? Como que se deu esse contágio? Como que ele ficou doente? E qual seria essa doença? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, a gente falou sobre a esquistossomose, né? Então, o que pode ter acontecido com este menino? Ele pode ter aí nadado para se refrescar em algum rio que estava contaminado. Então, se você tem esse costume, se você verificar no rio caramujos, não entre, corre, porque pode sim. Então, pode ter sido aqui uma esquistossomose e ele pode ter, né, ficado doente depois de ter adentrado um rio que estava contaminado. O que vimos nesta aula? O que é uma estação de tratamento de esgoto? O processo do tratamento de esgoto e algumas doenças que são transmitidas através de água contaminada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!